Recentemente eu gravei um vídeo, publiquei aqui no canal, que fala sobre o cerco às ideias. As ideias são perigosas. Elas podem se alastrar, eu dizia até no vídeo, como árvores incontroláveis, com suas raízes e galhos que destroem as casas, os muros, a calçada. E para que isso aconteça, vai se atrofiando a árvore para ela virar um bonsai, uma árvore controlada. O bonsai é uma árvore atrofiada, né? As pessoas fazem cada vez mais e sempre fizeram isso com as ideias. Uma ideia potencialmente perigosa deve ser cercada de elementos morais, de elementos de trava, para que você não vá adiante. Eu estou dizendo isso porque essa semana saiu uma notícia que me veio muito em relação ao vídeo que eu gravei em Rondônia. O secretário de Cultura mandou um ofício para as escolas proibindo determinados livros de serem lidos, alegando que esses livros são inadequados para as crianças. E aí tem Mário de Andrade, tem Ferreira Goulart, tem o Kafka, tem Machado de Assis, Carlos Heitor Coni. E chamou muito a atenção que nas recomendações, o Caio Abreu, nas recomendações se incluiu ali o seguinte: e toda a obra de Rubem Alves. Uau! Quem me conhece, quem ouve a Rádio Inverso, sabe o quanto eu me identifico com o Rubem Alves, por uma série de razões, entre elas por ser um pensador, e um pensador inverso. Pássaro que não cabe em gaiolas. O Rubem Alves, vale muito a pena ler, ele era um religioso, ele era um pastor protestante, presbiteriano, que por uma série de razões se viu engaiolado naquela jaulinha chamada igreja e saiu fora e foi voar, né? Fez isso de maneira traumática, difícil, dolorida, tanto que até hoje ele é mal visto por parte da corrente protestante. Rubem Alves foi, a partir de então, educador, trabalhou em universidades, foi reitor na Unicamp, enfim. Mas também se sentia enclausurado ali naquela rigidez acadêmica. Em determinado momento ele comentou: eu percebia que as minhas obras eram somente lidas pelos pares, e olhe lá, eu publicava tanta coisa, tanto pensamento, tanta tese, mas ficava tudo ali, né? E então, a partir do nascimento da filha temporã dele, ele percebeu que ele poderia escrever para as crianças, que ele poderia escrever para outro público. E aí saiu da academia, pelo menos de maneira institucional, deixou de ser um academicista na linguagem, nos termos, na técnica, e passou a escrever contos para crianças e depois para adultos, e poesias e ensaios, e uma obra maravilhosa que colocava o Rubem Alves numa posição muito privilegiada entre os pensadores brasileiros. Morreu em 2014, se não me engano. Em relação à educação, a maneira como ele se posicionava era coerente como se posicionou em relação à igreja e em relação à academia. Ele questionava a estrutura rígida como a educação é construída. Tanto que dos comentários recorrentes do Rubem Alves era o seguinte: a minha impressão é que uma grade curricular foi criada por um carcereiro desempregado, né? Tem um Roda Viva antigo em que ele falava sobre isso, onde você pode perceber o incômodo de alguns jornalistas, de alguns educadores diante de um pássaro que prega a vida fora da gaiola. A gente busca gaiola, a gente quer gaiola. Na gaiola você se sente confortável, na gaiola o alpiste vem com regularidade. Na gaiola você pode ver ali o sol quando abrem a janela e cantar de vez em quando, e o voo é ameaçador. Diante dos pássaros selvagens que passam voando e eventualmente suscitando naqueles que estão na gaiola um certo instinto de liberdade, os pássaros acomodados, presos nas gaiolas, argumentam dizendo: voar é perigoso, voar é errado, voar não pode. Mas os pássaros que voam, esses não vêm para a gaiola e se fecham lá. Eles querem o céu. Os pássaros da gaiola, esses ao verem os outros voar, eles querem voar, e se você deixar a portinha da gaiola aberta, eles vão sair fora. O nosso instinto, assim como os dos pássaros, é o instinto de liberdade. E como eu dizia no vídeo, o cerco às ideias se impõe de várias maneiras. No caso da Secretaria de Cultura de Rondônia, é uma maneira muito clara, muito direta, que assusta, que choca, tanto que felizmente houve uma grande gritaria que recuou o secretário de Cultura, que diz: olha, não era bem isso, não sei, vamos tirar, não, a coisa já saiu, e a coisa saiu fora. Isso não quer dizer que não voltará lá ou em qualquer outro lugar. Mas além desse tipo de proibição que realmente deve ser alvo de fiscalização, de reclamação, de protestos, de todos, né?
Mas existe um jeito mais sutil também de desarticular o pensamento e de reduzir a linguagem. Você sabe que o nosso pensamento é quase como uma vara de pescar que está buscando tudo que é subjetivo, tudo que é inconsciente, tudo que existe aqui dentro da gente e que no fim das contas nos faz, né? Somos feitos de subjetividades, de sonhos e de silêncios. Então o pensamento pesca isso e traz para o nível de consciência a partir do uso das palavras. Você pensa com palavras. Você não consegue pensar aquilo que não cabe nas palavras, pelo menos não objetivamente. E a redução ao acesso às palavras e à cultura de maneira geral, de certa maneira, te reduz a possibilidade de pensar. Quem não pensa, não questiona. Quem não questiona, não critica. Quem não critica, se acomoda. Como é bom ter massas acomodadas, e não somente para os governos, para as religiões e para a indústria do consumo que nos impõe o tempo inteiro a necessidade de comprar, mesmo que a gente não precise. E a gente não questiona. Você precisa do novo carro, você precisa da nova roupa, você precisa ter dinheiro. Essa indústria de coaches por aí vive muito em cima disso, da ganância. Como ser rico, como ganhar dinheiro. Nenhum problema em ser rico, nenhum problema em ganhar dinheiro. Mas repare que hoje, aquilo que a gente chama de prosperidade, de espiritualidade, de religião, muitas vezes, está afunilado por essa percepção irracional de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro. Está sempre assim, até a indústria da literatura. Esses dias eu publiquei nas minhas redes sociais o meu incômodo, uma vez que eu fui numa livraria recentemente e fui ver os livros mais vendidos, era tudo infodere-se, seja foda, só isso o tempo inteiro. E onde é que está o espaço pro lúdico, pro não pragmático, pro não objetivo de quero ganhar dinheiro e me dar bem? O espaço promovido pelo Rubem Alves e pelo Mário de Andrade e por tantos outros que foram proibidos para as crianças em Rondônia. O espaço para o pensamento, o espaço para a poesia, o espaço para o arejamento interior. Sempre que te proibirem de ler alguma coisa, leia essa coisa. Sempre que te proibirem de pensar alguma coisa, considere refletir sobre isso. Isso não quer dizer que o pensamento necessariamente vai trazer coisas boas, mas é importante você chegar perto e conhecer. Sempre que disserem, especialmente se forem poderes instituídos, não pense, não acredite, não sinta. Cara, vai, questiona, percebe, enxergue-se, não deixe que quem está do lado de fora te blinde, te diminua, te cerque. Com argumentos como esse, no caso de Rondônia, me parece que o que motivou a atitude da Secretaria da Educação foi uma denúncia de que havia um palavrão num livro. Argumento moral, argumento religioso. Deus não quer. Deus não quer que você pense, Deus não quer que você duvide, Deus não quer que você sinta. Deus não quer. Isso aí é o diabo. Deus não quer. Para muita gente, esse argumento não serve. Mas não precisa usar a imagem Deus ou a imagem diabo. Isso é usado, ainda que não seja o nome Deus ou o nome diabo, isso é usado o tempo todo. Não faça isso que é errado. Não faça isso que não pode. Não faça isso que é proibido. E cada vez mais, submetidos a isso, a gente se reduz. Qual é o seu tamanho? Até onde seus pensamentos podem chegar? O que você ainda não sabe? O que falta para saber? Essa angústia deve ser sua. E é ela que deve te mobilizar contra todos que, de um jeito ou de outro, tentam cerceá-las. Fique bem.